Quantas vezes nós já desenhamos um plano perfeito? Com datas, objetivos, expectativas. E de repente, algo acontece ou deixa de acontecer e tudo se desmonta. O fim de um relacionamento, a perda de um emprego, uma doença ou uma expectativa frustrada da realização de um sonho. Ou até um encontro inesperado que vira nossa vida pelo avesso. Às vezes, é justamente nesse avesso que podemos enxergar e corrigir as linhas tortas. Observar por outra perspectiva, sair da nossa bolha, rasgar a caixinha e enxergar a beleza do simples. Chegar aos nossos próprios limites para entender que há limites. Cruzar a sanidade para entender o grito do corpo. Desacelerar. Soltar o controle e aprender a contemplar o inesperado. Movimentar os processos, porque no fundo, a vida sabe mais do que a gente. A vida é movimento e o caos também tem amor. Ei, menino, tá difícil aí também? Porque aqui tá foda. Ah, assume logo esse caos. Uai, vem com a gente pro caos. Aqui é só love. Eu sou a Carol. Eu sou a Tchela. E juntas somos o Caos e Love. Oi, gente! Ai, olha, nós temos convidadinha! Convidadona! Convidadona! Convidadaça! Meus amores, estamos com a Natália! Nath, nossa querida amiga, eu vou deixar ela se apresentar. Bem, olá a todos. Eu sou Natália Gonzalez, mais conhecida como Nath. Bom, eu sou originalmente de São Paulo. Eu moro aqui em Barcelona há 5 anos. Eu vim no final de 2019, um pouco antes da pandemia. Vou dar um pouco de contexto, assim, contar um pouquinho do Vai, momento. deixa a gente só falar do pra tema tentar- e aí a Pronto. gente entra mais a fundo nas nossas histórias. Ok. Qual que é o nosso tema hoje, Tchela, querida amiga? Nosso tema hoje é sobre interrupção. Quando você tá lá de boa e a vida faz assim, opa, te mostra um caminho que não era o que você estava planejando. Sobre a interrupção dos caminhos que a gente pensa que a gente deve seguir e a vida diz que, peraí, que tu tem que fazer uma pausa aqui. E pra gente falar pra vida que a gente não deita pra ela, a gente vai fazer um brinde a cada 7 minutos neste podcast para celebrar a vida, tá bom? Vamos Pera. começar? Alexa, querida, toca um alarme a cada 7 minutos. 7 minutos, iniciando agora. Ela foi obediente dessa vez, normalmente ela não Ela é. não tava. Muita saúde. Muita saúde. É o primeiro. A saúde é o primeiro. E importante mencionar que é com vinho sem álcool, que também é possível. Porque, como ela já explicou, ela é a sensata de todo o rolê. Então, ela resolveu trazer um vinho sem álcool pra gente não terminar simplesmente lambendo o chão. Exato. Tô virando sommelier de bebidas sem álcool. Bom, Vou hein? dar o meu não é? Bebe, Um rosezinho. Muito bom. Bem, basicamente, eu quando vim para Barcelona, eu vim casada. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia bariátrica. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive minhas questões com o meu corpo, bastante débil na parte de autocuidado, autoconfiança, autoestima muito baixa. Mas pronto, então esse era o contexto basicamente da minha vida. Depois de um tempo que eu já estava aqui em Barcelona, em 2022 eu me separei. E aí passei meio que a aproveitar a vida de solteira. Eu fui casada por 6 anos, tive num relacionamento 9 anos, mais ou menos. Tem quantos anos, Nath? Agora eu tenho 40. 40. Eu amei o episódio que Aqui teve é a Fran sempre também 40 convidada, mais, aqui é né? 40 mais. Eu sou parte do grupo, do clube. Exato. Me identifiquei super também com tudo, né, que vocês colocaram. E aí eu tava vivendo a minha vida de solteira felizona, assim. Era a primeira vez na vida que eu tava me sentindo bem com o meu corpo, com a maneira que eu tava levando a vida. A minha autoconfiança tava, tipo, bombando. E aí, com 38 anos, eu recebi um diagnóstico de câncer de mama metastático, já é quando é estágio 4.
só para talvez explicar um pouco o que significa, né? Qual a diferença de ser sim, sim. metastático, é quando o câncer primário, que no meu caso é o de mama, ele já viajou pelo corpo e atingiu outros órgãos. Isso faz com que o protocolo de tratamento seja diferente de quem tem um câncer de mama Só na local, mama, né? exato, só na mama. E aí, por isso, bom, até coloquei aqui uma fitinha, desculpa do microfone. Ah, Coloquei aqui, a ó, fitinha. dá pra ver? Dá pra ver lá, né? Eu dou um zoom depois. Ah, a gente vê essa fitinha, Fitinha, dá né? vontade de antecipar esse brinde, hein? Calma, Alexa tá contando. Tá, daqui a pouco vem. Eu tô a aqui que fitinha. falo sem microfone. Oh, beleza. Desculpa, fica gente. pertinho. A gente vai ficar assim. Conta, Nath. A fitinha, ela é um símbolo, na verdade, né, do câncer de mama. O rosa foi atribuído por conta do significado, né, do cor-de-rosa, que traz feminilidade e tal. Mas é um símbolo que foi criado na década de 90, primeiramente para trazer consciência, né, da causa. Olha lá o jeito que ela já tá vendo? Acho que ela tá procurando que a gente acredita. Não, é porque hoje eu não tenho um papelzinho. Não, eu tô falando que você tá aqui, ó. deitada. Lá. Desculpa, Nath. Não, fazer essa É brincadeira. sempre assim, gente. Se acostumem. E então o símbolo de solidariedade, né, para todas as pessoas afetadas pela doença, que não só são as pacientes, mas todos os cuidadores também, toda a rede de apoio, que, enfim, a gente ainda vai falar sobre isso. Mas pronto, então eu vim com essa fitinha. E então o protocolo para um câncer de mama metastático ele é diferente porque ele não visa a cura da doença. A partir do momento que já viajou para outros órgãos, a medicina ainda não chegou no nível de conseguir detectar e medir todas as células cancerígenas que estão viajando pelo corpo. O fato de eu ter... Então, no meu caso, o primeiro órgão afetado foi o fígado. Eu tinha também uma mancha no pulmão. E ainda que a gente trate isso de maneira local, podem haver outros lugares do corpo que não está identificado Ô, e que não Nath. tem exame de imagem que consiga detectar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi que esse diagnóstico, ele afetou o teu momento? Porque você disse que você estava num momento que era um momento de vivendo aí uma fase solteira, uma fase diferente da tua vida. E quando ele chegou, como foi esse impacto desse diagnóstico na tua vida, assim? Por conta, eu acho que de todo o meu histórico de autoestima baixa, Sim. o primeiro pensamento, ele foi do não merecimento. Foi do tipo, eu não mereço ser feliz, então isso está acontecendo comigo, porque no momento em que eu estava me sentindo mais feliz na minha vida, Veio um baque e tipo, para me tirar o chão. Assim, esse foi o primeiro pensamento. Você tinha algum tipo de pensamento que te colocava numa posição de culpa? De, assim, isso aconteceu, porque eu também, né? Ah lá, eu sou assim, eu sou assado, eu não sei... Absolutamente, né? absolutamente. Eu tenho toda uma narrativa na minha cabeça. Conta, que eu se você quiser contar. É bem forte, gente. A gente quer, não quer? Gente, a gente quer aprender e a gente ama a Nath, pelo amor de Deus, vamos... Vem entra muito no episódio da exposição também. É bem, bem profundo, mas vamos lá. Sim, porque tem duas coisas aí. Uma é a forma que você vai lidar com o câncer, nesse caso, em relação a você mesma, né? E a outra é a forma que você vai lidar perante as pessoas. Que tem um elo aí de ligação, tem elo, né? Um elo de ligação. Elo, é. É porque às vezes eu fico confundindo as palavras em espanhol, não sei o que está acontecendo mais com a minha cabeça. Mas tem esse elo entre... Mas assim... Saúde! Tá me dando essa vida! Alexa, cancela, querida. Ih, será que eu tenho que pôr de novo? Tenho, né? Acho que Alexa, sim, timer de 7 minutos. Alexa, alarme de 7 minutos. 7 minutos, iniciando agora.
Porque essa daqui de casa, que eu não vou citar o nome, ela é muito desobediente. Todos os dias eu brigo com ela. A gente ia fazer um podcast só com as coisas que dava certo. Um ódio com a inteligência artificial, ódio. E aí teve também um outro fato muito importante que foi a gente quando veio embora para Barcelona tinha 2 gatos que eu não sou mãe ainda, então os meus gatos eram os meus filhos e eu tenho um agora, a outra que é o Cookie. Beijo pro Cookie, a gente te ama. O Cookie e a Paçoca eu tenho ela aqui, Paçoquinha. minha Paçoquinha. A Paçoca morreu nesse. Mães de pet. Ela vou virar meu pescoço e botar o nome da minha aqui. Isso. A minha tá aqui também. A Paçoca morreu logo depois que eu me separei por um acidente e que eu também fui culpada por isso, apesar de não ter sido, digamos, a responsável, mas eu fui culpada por isso. E num momento de desespero e que eu tava absolutamente sofrendo com a dor dessa perda, que só quem tem um pet consegue entender, eu briguei com Deus. Ai, ai, ai. E eu, enfim, de alguma maneira, hoje em dia eu já vejo de outro, né, com outros olhos, mas naquele momento eu falei, eu Quem briguei. nunca brigou com Deus? E aí, nesse momento, né, de muita dor, eu falei pra Deus, Deus, por que não tira a Paçoca de mim? E eu falei, coloca um câncer na minha teta, Ai, 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 mas ai, não ai. tira a Paçoca de mim. Que loucura, né, Nath? Porque assim, Nossa. Juro. Então, essa narrativa... Ai, Tá com difícil. uma enfermidade aí e eu fiz algo parecido. Misericórdia. Mas assim, não nesse nível. Mas eu disse, nossa, Zig é meu cachorro, né? Não faz consigo isso, aceitar que aconteça nada com ele, sabe? É um lugar que o amor, E- né, ele acaba sendo transferido para esse lugar da raiva, porque a perda, Uhum. né, ela dá muita raiva, Sim. né? Esse briguei com Deus é esse lugar da sua raiva, Exato, de tipo assim, exato. por que isso foi acontecer, né? Exato. E no momento E que a- eu estava conseguindo ficar bem finalmente. Finalmente. Né? Porque depois de tantas lutas que ela teve com ela mesma aí Uhum. para conseguir estar nesse lugar, aí vem e aí a gente tem que arrumar um culpado às vezes, e esse culpado às vezes é Deus, porque a gente agradece as bênçãos, então a gente quer também não ter castigo. Mas tudo isso, assim, Entre só aspas. para responder a pergunta, quero também deixar muito claro que, graças a Deus, sou uma pessoa terapizada. Eu faço terapia desde faz 5 anos já. Uhum. Então, eu já tenho ferramentas para entender que essa narrativa é a narrativa da Natália fragilizada. Claro. Né, que se a gente quiser olhar, dá para justificar e dá para linkar cada fato com o outro que justifique. Então, eu tenho câncer, eu mereço o que está acontecendo comigo. Oi, boa hora! Que é isso? Vamos... Saúde! Agora. O quê? O quê? Nath, que tá... A terapia, gente. A terapia! Terapia. Análise, gente, Essa pelo amor de semana- Deus. Essa semana eu tive 2 sessões. Façam terapia. análise. Eu pedi mais um help. E eu fiz 2 Alexa, sessões de querida, terapia. cancela, querida. Alexa, cancela, querida. E pede de novo, amiga. porque- Alexa, alarme de 7 minutos. 7 minutos, iniciando agora. Então, esse foi o... cancela. Ela entendeu, eu não digo que ela erra tudo. Ela entendeu que é pra passar 7 minutos tocando o alarme, amiga. Não, eu acho que ela não tinha cancelado o primeiro. Não, Alexa, ela entende tudo alarme errado. de 7 minutos. Segundo timer. Aí, 7 segundo minutos, timer, ela já tinha iniciando visto, sabe porque ela agora. não tinha cancelado o primeiro. Alexa, cancela o segundo timer. Você tem 2 timers de 7 minutos neste dispositivo. Um timer de 7 minutos com cerca de 6 minutos e 34 Misericórdia. Alexa, cancela. Tá bom, deixa ela.
Ô, Nath, tem esse lugar, sobretudo desse reconhecimento, desse entendimento, né? Importante, né? De você fazer esse movimento, sobretudo de autoanálise, né? Exato. Mas isso hoje, como ele se reflete em você? É claro que essas coisas não desaparecem assim, Sim. a gente está ótima, né? Depois de um dia para o outro, Sim. não, a gente continua se culpando, Uhum. mas como você se apaziguou com você mesma, com isso que saiu da sua boca, Uhum. né? Tipo Exato. assim, como que você Se perdoou. Sim. perdoou e tipo assim, ficou em paz mesmo Sim. Sim. porque às vezes era legítimo o que você estava pedindo. Você estava Era um assim, momento de dor. era um momento de dor. A Sim. gente não tem que racionalizar e achar que isso, meu Deus, Que como? isso me define de jeito. Não, Claro, exato. Então, isso agora entra muito isso que você acabou de falar sobre o controle dos pensamentos. Eu já percebi ao longo desses 5 anos de terapia que eu não consigo ter controle dos meus pensamentos, mas eu consigo controlar o que eu vou fazer com eles e como eu deixo Como eles você me vai afetarem ou não. reagir a eles, Exato, né? exato. Então, isso acontece. Então, os pensamentos intrusivos, eles acontecem muito e praticamente todos os dias. Mas eu, dentro de tudo, tento não entender, na verdade, entender que eles não são verdade. Não, aquilo não é a verdade, aquilo não é o que está acontecendo. E os meus erros, eles não me definem, a doença não me define, e o que eu faço todos os dias de manhã quando eu acordo é não deixar essa realidade tão dura. O câncer é muito duro, mas não deixar isso tomar conta da minha vida. Então eu honro a minha vida e eu sei, eu acho E a que gente sabe também. sim, A gente sabe o quanto você honra a sua vida sim, mesmo. a doença e a vivência, na verdade, então assim, eu faço tratamento pelo sistema público aqui de Barcelona, eu me sinto muito, muito grata por ter acesso a isso, principalmente quando eu vejo realidade de outras pessoas, inclusive no Brasil, que não tem, né, não tem acesso, e cada vez que eu vou no hospital, eu vejo, né, o hospital que eu faço tratamento aqui, a unidade da oncologia é o Hospital da Mulher e de Crianças. Então eu chego e aí eu vejo criança assim de cadeira de roda, carequinha, e eu penso, cara, eu tô ótima, sabe? Tá tudo bem, eu não tenho nada, assim, eu só tenho que agradecer, Então, ao longo desse tempo, a minha fé também ela foi se moldando nesse lugar da gratidão. Assim, eu tenho muita gratidão por tudo e por todos os momentos, até mesmo pelos ruins. Então, mesmo quando eu vou lá eu estou fazendo quimioterapia atualmente. Tive um tempo, eu faço tratamento já há 2 anos e meio. Já tive a primeira ronda de quimioterapia, que foi a mais, digamos, pesada. Foram 6 meses, fiquei careca, tudo. Eu tinha, assim, acho que 18 sessões que estavam programadas, tive que parar na 16, porque daí o corpo já não estava mais aguentando. E aí entrei num período de manutenção, digamos assim, onde a doença estava estabilizada. Até no começo desse ano, que foi em fevereiro mais ou menos, quando eu voltei a sentir um vulto na mesma mão. Vulto não. Vulto? Que ato falho foi esse? Nós vamos ter que conversar. Deixa eu te falar, você vai levar para sua terapia. Você vai falar assim, doutora, eu tava lá e eu comecei a falar que eu senti um vulto. Eu achei que pudesse ser um nome técnico, amiga. Eu não vou mentir. Eu achei que depois que eu Amiga, você leva pra sua terapia. Entra na justificativa Tá amarrado em nome de Jesus. Aqui não, mané, não vem não. Entra na justificativa do imigrante que mistura as coisas em espanhol, gente. É um bulto. Mas como é que é? Um volume, como é que é? Um cisto. Isso. Caroço. Voltei a sentir um caroço na mama. E aí ele foi se desenvolvendo, foi crescendo, até que chegou a hora que o médico, né, a gente olhou um pro outro e falou, bom, não dá mais, né, vamos ter que voltar. Então cancela tudo que eu tava fazendo bloqueio hormonal, tudo isso.
E aí pronto. Rever trajetória, rever jornada, né, que caminho que eu vou tomar agora. Exato. E nesse segundo momento, porque eu me lembro desse fato, e eu me lembro que que 2 semanas antes tu estava bem meio que feliz, comemorando e tal, que, né, porque tu tinha feito os exames e de repente Apareceu. tudo voltou, Uhum. né, assim, então, como foi nesse segundo momento que você já tem, vamos dizer assim, uma certa... além da experiência, uma percepção da experiência, Uhum. né, porque não é só a experiência, porque a experiência, ela é muito do que a gente percebe da experiência, né, uma coisa pode acontecer para mim e eu ter uma experiência completamente diferente de como ela é para você. Justamente porque é a percepção de cada um. Então, como foi essa tua percepção nesse segundo momento? Que você já tinha um repertório sobre ela, né? É muito engraçado você perguntar isso. Claro que os medos, eu tenho medos diários, eu tenho medos todos os dias. A primeira vez, no primeiro momento do diagnóstico, eu acho que o que eu mais tinha medo era de perder a minha alegria de viver. Eu vou propor um brinde! Um brinde! Eu quero propor outro. Um brinde para saúde pública, gratuita, de qualidade! Meu Deus do céu! Que todos tenham acesso. Pelo amor de Deus! Alexa, cancela, querida. Amiga, bota o microfone. Alexa, cancela. Ela não obedece. Alexa, alarme de 7 minutos. 7 minutos. A gente já Iniciando vai agora. quantos? 25. Tudo certo. Mais 10 minutinhos a gente... A gente vai começar. Então, quando os meus medos era isso, assim, de perder a alegria de viver, de perder o gosto de saborear um prato de comida, de ver, sabe, das coisas simples, da beleza do simples. Esse era o meu maior medo. Falei, cara, será que é isso? Tipo, eu não vou conseguir mais, sabe, ser feliz. Esse é o limite da minha felicidade, sabe? E é como se eu vou viver com esse fantasma, Exato, né? com esse Como é que eu peso. vou lidar com esse fantasma na minha vida, né? Que né? E ao longo do Próximo, tempo, e ao longo do tempo, eu entendi que eu aprendi, na verdade, e agradeço todos os dias a minha terapeuta, gente, Luana Prado, recomendo. Eu amo Beijo pra ela. Luana! Beijo pra Beijo, Luana. Luana! Eu aprendi que as coisas, os sentimentos antagônicos, eles andam um ao lado do outro. A gente é capaz de sentir duas coisas diferentes ao mesmo tempo e uma coisa não anula a outra. Claro. Né? Então, da mesma maneira que eu sinto a pena e a dor por tudo, né, todas as limitações que eu tenho hoje por conta de tratamento e tal, eu também, isso não me impede de que eu viva momentos incríveis e maravilhosos ao lado das minhas amigas aqui em Barcelona, quando eu viajo, quando eu sento para comer um prato de comida que eu amo, gente, comer, eu amo comer. E na própria vida ordinária mesmo, né? Exato. Com o cookie, com... Dentro da minha casa. Tipo assim, dentro daquele lugar que nada vai acontecer diferente e você tem lá seu Sim, gatinho sim. e... Sim. E assim, né, hoje em dia, quem que é que tá aí, né, vivendo sem nenhum mal-estar, sem nenhuma... Quando a gente começa, qualquer tipo de movimento que você faz, né, para às vezes ter um autoconhecimento, às vezes se transformar em algum sentido, apostar num plano ou num sonho, você vai se deparar com, né, viver esse eterno mal-estar, esse eterno lugar de uma insatisfação, mas os momentos de alegria, aquilo que emperra, mas ao mesmo tempo aquilo que te motiva, né? Então, pode parecer assim meio piegas, né? E pueril, mas assim, é real. Não é real, amiga, né? Não é, porque é isso, a gente... a vida tá o tempo todo trazendo pra gente situações que são difíceis. Exato. E a gente precisa saber para onde a gente quer olhar, porque se a gente só foca no que tá difícil, Por exemplo, pegar um gancho, vamos aproveitar então que até no texto de abertura a gente falou que para além do que é a presença da Nath aqui e do que ela passou com a doença, com o câncer, a gente tem também outras histórias com as quais sim, a gente deparou e falou assim,
Fudeu! Agora, não sei o que fazer. Então, conta a sua, depois eu conto a minha. Vamos compartilhar isso também. O que é que eu compartilho? Você não pensou numa história, tava no roteiro que você escreveu e você não pensou. Olha, eu vou Amiga, é porque eu tenho tantas histórias de interrupção. Então escolhe uma. Mas vamos lá. Eu acho que eu vou falar. É que eu já falei dessa história no episódio com o Fran. Mas. Tá, eu vou falar da história do fim do meu casamento, por exemplo. Quando o meu casamento estava acabando, o que mais chegava na minha cabeça era: tá, eu ainda não sei se vai acabar ou não. Mas se acabar, eu vou fazer um sabático. Gente, na verdade é porque eu precisava me recuperar. Eu tava adoecida, eu tava tendo crise de ansiedade, minha vida, eu tava assim, e eu não conseguia admitir estar nesse lugar, porque eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa de, meu irmão morreu, mas eu consegui voltar a falar com meu pai, minha sobrinha vai morar mais perto de mim agora, eu ganhei outro irmão, e meu irmão morreu, é um vazio, ele vai continuar existindo. Posso superar o luto, mas o vazio eu nunca vou superar, porque ele vai estar sempre ali. Mas a forma com que eu enxergo a vida sempre foi muito nesse campo. Por isso que eu digo que eu sou muito voltada, assim, eu sou meio voltada para o estoicismo. Mas, apesar das minhas críticas. Mas, porque eu sempre fui essa pessoa que olha para... Quero que a minha experiência nessa vida seja a melhor possível. Então, por mais desgraça que possa acontecer, eu sempre faço, não, mas tem isso aqui que tá legal, tem isso aqui que tá bom, tem isso aqui que eu posso, sabe? Isso aqui que eu tô ganhando com isso, sabe? Exato. E às vezes o que a gente ganha não é material. Às vezes o que a gente ganha é o nosso crescimento na nossa evolução mesmo, na nossa desenvolvimento humano, desenvolvimento, exato, sabe? Assim, eu me lembro aquela pessoa lá do hospital que falou que no dia que eu fui contigo, que ela falou assim: o fato de você ter câncer não significa que você vai morrer agora. Você pode morrer agora saindo aqui sendo atropelada por um ônibus. Hoje, voltando da academia, eu aqui escutando Beethoven e pensando no podcast, eu fui atravessar a rua. Quase eu era atropelada. Muito bem, hora de brindar. E eu não tenho mais. Você tem que ter um negócio de brindar. Alexa, cancela. Cadê? Acabou? Tem mais na geladeira. Acabou. Pega. Pode, pega lá, pega lá. A gente para aqui, né? Continue Tá, aí. então vai. Tá, eu vou então falar. O que eu vou falar? Vou contar Não, da eu minha. posso falar, Do que eu só pra acho. complementar o que ela. Complemente. Enquanto a tia ela vai pegar mais um golinho de vinho pra ela, esse olhar do tipo, nada, absolutamente nada na vida, gente, é a única certeza que a gente tem, nada é 100% ruim e nada é 100% bom. Tudo tem dois lados. Então, essa busca da gente tentar enxergar, às vezes, vem cá. Nosso patrocinador, desculpa te cortar. Olha, nosso patrocinador desse Natureu, episódio é o gente. Natureu, sem álcool. 0,0, bem. Super recomendo. Calorias, nada. Sabor encantador. Compre. Esse Natureiro. é o Como é que é o rosé. nome? Deixa eu ver. Natureu. Natureu. Rosé. Uma mescla de Shiraz e Por Cabernet favor. Sauvignon, tá? Vamos marcar aí o Natureu e aí a gente... Isso. Vocês pagam o próximo episódio. Nós temos que brindar, vem. Vamos brindar. O que a gente vai brindar agora? Vamos A capacidade brindar. de enxergar o copo meio cheio. Eba! A capacidade de chegar ao copo meio cheio. Tchim, tchim. Tchim. Então, ao longo do... eu acho que essa foi uma das minhas maiores lições, assim. Quando aconteceu de eu ter a notícia, né, de que ia voltar tudo a fazer químio e tudo mais, a vivência, ela trouxe já essa do tipo, cara, beleza, eu já sei que dá pra viver apesar do câncer, dá pra viver bem, apesar de todos os tratamentos, de todos os efeitos. Os efeitos são chatos, mas tudo bem. É possível, então é para isso que eu tô aqui. Se reacomodar Uhum. no caos. Exato. Né?
Porque a gente precisa ressignificar de qualquer maneira. Porque você vai fazer o quê? Que decisão que você vai tomar que pode te livrar de passar por uma situação dessa? Nenhuma, a não ser que você morra. Uhum. Então, assim, é o fim da vida. É. Então, esse lugar a gente não vai chegar, não tem nenhum tipo de solução que a gente pode ter de um jeito prático e concreto que vai fazer nos livrarmos Uhum. de passarmos por situações como essa. Eu acredito que, da minha percepção, e contribuindo para o tema do episódio, eu trago a maternidade. A maternidade foi algo que aconteceu com a minha vida que fez eu rever minha trajetória inteira, de tipo, ter que abrir mão, ter que voltar a morar em Goiânia, ter que estar do lado da minha rede de apoio, passar por tudo que é uma gravidez, uma gestação, um puerpério sofrido. Tu teve a Mia com quantos anos, Carol? 34. Tive a Mia com 34 anos. E morava em São Paulo, atriz, né, correndo atrás dos sonhos e tudo mais. Então você olha e você fala assim, agora ferrou. Fui para Goiânia, sabe, tipo, sem trabalho, dependendo dos meus pais, terminei com o pai da Mia. E assim, esse lugar, essa transformação, ela é num nível tão profundo que ela, assim, eu me lembro, assim, no puerpério, depois do puerpério, no puerpério você não consegue nem raciocinar muito bem, você vai meio pelo... Nem sei como que você vai. Você vai porque você tem que cuidar da criança, que se você não cuidar dela, ela morre. Então é basicamente isso, né? Não tem esse negócio de amor incondicional, meu Deus, encontrei. Não, você está se deparando com um desconhecido, um ser que entrou na sua vida, que te transformou inteira, porque agora se você não cuida e se você não faz o que você tem que fazer, esse ser morre. E aí você vai construindo aos poucos esse amor, entendendo, Se sabe? reconhecendo também. E buscando a sua identidade. Buscando olhar no espelho de novo e falar assim, quem eu sou? Eu não sou essa pessoa. Eu me lembro exatamente assim, de olhar para mim e falar assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu tinha muitas amigas assim mais velhas, com os filhos mais velhos, sabe? Tipo, nesse movimento, tipo, calma. Pô, você tá nesse furacão aí, essa loucura, calma, vai passar, você vai ver. E realmente, as coisas foram passando. Porque não é nada. Já diz aquele ditado que é bem brega, que diz que tudo passa, menos o. Tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Entende? É isso. Mas é isso. Então, nossos momentos mais felizes, eles vão passar. Sim. Nossos momentos mais tristes, eles vão passar. Né? Então, tudo, a gente vai estar transitando sempre nesse lugar. Essa é uma lição também que eu aprendi muito, do tipo, como tudo é passageiro. Então, a quimioterapia é um momento muito difícil. Ela passa. Depois, quando eu entrei no momento do tratamento, que era de manutenção, que era por tempo indeterminado, e que eu tive que começar a fazer bloqueio hormonal. Bloqueio hormonal é tipo, né, digamos, antecipar a menopausa. Eu pensei, porra, tô aqui com 40 anos, menopausa e tal. Foi um momento tão difícil porque, diferente da quimioterapia que tinha número de sessões para terminar, isso não tinha. Então eu tinha que tomar injeções mensais na barriga, tal, tem que tomar remédio todo dia, lidar com todas as questões que a falta de estrogênio traz no corpo, estrogênio e progesterona. Passou. E eu acho que tem um lugar de muito aprendizado, né, nisso que você, por exemplo, viveu e que até hoje eu acho que e acho que a Tchela também não chegou, que é esse lugar desse face to face, cara a cara com a morte, que a doença traz. Porque a gente é aquilo que a gente passa a vida evitando, e aí de repente você tem que olhar na cara dela e falar assim, pera, calma. E aí, por outra perspectiva, né? Porque meu irmão, ele morreu com 39. Então, assim, E bem, né, Tiana? não era eu, mas era tipo meu irmão. Era meu irmão. Sim, era meu irmão. Com a morte dele. Então, sim, com a morte dele. Não foi a minha, mas foi como se fosse assim, cara, acontece. Aconteceu não, Exato. acontece. Sim. E do nada, porque ele tava dormindo. Então, assim, Mas eu acho que esse tem um lugar transformou da muito a minha gente, vida também. Encarar que pode morrer
eu acho que é É, punk. é. Eu Sim, assim, sim. eu não tenho essa vibe de medo de morte, nem nada. E até por ser mãe, eu não tenho essa coisa que muitas mães têm, assim, nossa, agora a gente não pode nem mais morrer, porque, pelo amor de Deus, como é que deixa. Eu não tenho muito isso, assim. Eu acho que eu encaro a morte, eu acho que eu vou morrer e eu não vou, sabe? Acredito que existe algo depois, não vai ser algo que. Mas tem um lugar desse encerramento e desse fim de tudo que você sonha, de tudo que você imaginou, a tua vida. E aí você vai falar assim, caralho, pode ser que eu não vou aguentar. E que sabe, tipo, eu acho que tem né, esse encarar, como a gente comentou do envelhecer, que a gente estava falando que a dureza do envelhecer é o quê? É a gente se aproximar da morte. finitude, Exato. do fim. E aí, de repente, você tem Não precisa, talvez não chegue. A finitude, né? A minha mãe sempre fala isso, pra morrer basta estar vivo. Pra morrer basta estar vivo. E eu acho que a vivência, digamos, da doença, de toda essa coisa da rotina do hospital, me trouxe a confirmação de tudo isso que a gente ouve de teoria, digamos assim, ao longo da vida. Então, tipo, a vida é curta, a gente precisa aproveitar os momentos. Sim, precisa. E aí, vendo, então, por exemplo, quando eu chego no hospital e aí tem uma pessoa do meu lado que eu vejo que ela tá numa situação mais complicada que a minha, eu consigo perceber o quanto eu sou afortunada de, ainda que eu esteja nessa situação, porra, poderia estar pior. Ainda tem, né? Ainda tem, dá. Vamos se exato, agarrar no ainda que, dá. que pode ser. Isso, no que pode ser. Então Eu lembro- isso que me... Pra perspectiva. Exato. Nossa, pra gente finalizar rapidinho, eu tava lembrando de um negócio muito rápido. Uma Preta Gil, né, que infelizmente faleceu me por afetou conta da doença e tudo mais. E a coisa linda que ela, quando ela comentou que o pai dela, uma hora chegou para conversar com ela sobre, tipo assim, minha filha, você precisa começar a aceitar e pensar nisso. Sim. E ela falou que ela ficou puta. Sim. Falou, como é que meu pai chega para mim que eu tenho que chegar um momento e que eu tenho que começar a pensar assim, que eu posso morrer e que as coisas podem acontecer. Mas ela foi tão grata depois, porque ela falou assim, ainda bem que eu consegui. Eu posso Sim. relaxar aqui, né? Eu posso relaxar, assim, se não dá mais, não dá e deu. E eu fiz, minha missão entregar, tá aí, eu cumpri o que entregar eu às vezes, vida, né, na mão do destino, do que a gente acredita, do que a gente tem fé, do que a gente, né, se apoia, seja espiritual, seja aqui no nosso campo de amizade, né, a gente acreditar nisso que são as nossas ferramentas para passar por esses BOs que a vida nos dá. A Alexa não brindou, mas a gente vai brindar, porque a gente vai ter que terminar. Vai ter que ter. Ficou Olha, maravilhoso, amiga. Só para pontuar o último, assim, esses exemplos, tipo Preta Gil, eu vou falar uma coisa, a realidade do hospital muito dura, né, e de pessoas estar ali numa situação muito mais complicada que a minha. Porque esse recado eu acho que pode chegar em algumas pessoas. É muito, um pouco desanimador. O que me ajudou muito, muito, muito foram ver exemplos como a Preta Gil e de outras pacientes também, principalmente através das redes sociais, em que eu consegui ver que é possível viver uma vida plena e feliz apesar do câncer. Então, o exemplo, ele é muito inspirador e na verdade, o que eu busco e é o que me motiva, na verdade, assim, tipo, eu sei que, pelo menos no mundo que está ao meu redor, né, eu não consigo mudar o mundo, mas o mundo que está ao meu redor, se eu puder trazer essa ponta de esperança e de inspiração para outras pessoas, do tipo, olha, o problema que eu tô lidando chama câncer, mas o problema que você tá lidando e você tem a sua dor é outro e tudo bem, a gente tem muito, a vida presta, a vida vale a pena, vamos em frente e estamos aqui umas pelas outras, aproveito para agradecer todas vocês por serem minha rede de apoio aqui, enfim, é isso. A gente te ama, Nath! Maravilhoso! Participar desse abraço. Beijo, viu? Obrigada, a gente que agradece. Vamos fazer um Obrigada. brinde. 1, 2 e...
Saúde, gente! Saúde.